No livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 13, diz assim: Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: o que falamos contra ti? Vocês disseram: de que adianta servir a Deus? Que vantagens temos em obedecer às suas ordens? Ou chorar por nossos pecados diante do Senhor dos Exércitos? De agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Terei compaixão deles como o pai tem compaixão de seu filho obediente. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mau, entre o que serve a Deus e o que não serve. Segundo o profeta Malaquias, aqui inspirado por Deus, ele contempla um grupo de pessoas que chegou à conclusão de que servir a Deus, de que adorar a Deus, de que obedecer aos mandamentos do Senhor é algo inútil. Eles dizem: de agora em diante, chamaremos de abençoados os arrogantes, pois os que praticam maldades enriquecem, e os que provocam a ira de Deus nenhum mal sofrem. Veja, pessoas que observaram ao seu redor e contemplaram homens arrogantes que são ricos, pessoas que praticam o mal e que são aparentemente prósperas nesse mundo, pessoas que provocam a ira de Deus, ou seja, pessoas que blasfemam. E eles dizem: o que adianta então? O que adianta servir a Deus? O que adianta fazer as coisas de Deus se os maus é que estão prosperando, se aqueles que blasfemam, se aqueles que pecam, nenhum mal acontece a eles? Então não adianta servir a um Deus, acreditar em um Deus que deixa o mal fazer o que quer, viver do jeito que quer e ainda prosperar. Não adianta servir esse Deus. Mas Malaquias também vê outro grupo de pessoas. Verso 16 ele diz: então aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que eles disseram. Veja, existe outro grupo e que estão falando uns com os outros e que Deus está prestando atenção ao que essas pessoas estão dizendo. E a Bíblia diz que Deus não somente está ouvindo, prestando atenção no que eles estão dizendo, mas a Bíblia diz: na presença dele foi escrito um livro memorial para registrar os nomes dos que temiam e que sempre honravam o seu nome. E Deus diz: eles serão meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eles serão meu tesouro especial. Veja o que é que Deus está dizendo: no dia em que eu agir. Aqui está o segredo, meu irmão. Um grupo está vendo o ímpio prosperar, está vendo o ímpio crescer, está vendo os maus e perversos se dar bem na vida. Mas Deus está dizendo: existe um dia que eu vou agir. E aí está o segredo, porque muitas das vezes a gente espera que Deus venha agir no momento em que o ímpio, no momento em que o injusto está cometendo a injustiça. Você está entendendo? A gente espera humanamente que Deus venha agir naquele momento, e Deus não age assim. Deus tem um dia que Ele reserva para agir, para vir com o juízo sobre aquele mal. Você está entendendo, meu irmão? E isso fica bem claro no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 28, que diz assim: uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas.
espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Aqueles que estão vivendo no pecado, estão vivendo uma vida completamente longe de Deus. A Bíblia diz que Deus entrega essas pessoas às suas próprias maneiras de viver, aos seus próprios pecados. Em outras palavras, Deus deixa, irmãos, elas pecarem. Aquele que está blasfemando, Deus permite que ele blasfeme cada vez mais. Quanto mais o perverso peca, mais ânimo ele tem para pecar. É por isso que sempre os justos olham aquilo e diz: como pode esse homem? Vive no pecado e está aí prosperando, está feliz, está isso, está aquilo. Sem saber o justo de Deus, que aquele homem está entregue aos seus próprios pecados pelo próprio Deus. E chegará um momento, meu irmão, que não haverá mais solução para essa pessoa. A condenação é certa. Ela foi tão longe no seu pecado que não tem mais volta. Você está entendendo? E tudo isso permitido pelo próprio Deus. Mas existe outro grupo. Hebreus capítulo 12, verso 6, que diz: pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essas disciplinas de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de que um filho nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, isso significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Sabe quem é que cai na disciplina de Deus? Os justos, os servos de Deus. Aquele homem que, quando peca, imediatamente a mão do Senhor pesa sobre ele e ele já sente aquela cobrança do Senhor. Você está entendendo? Você sente meio que aquela repreensão, que você não deveria ter feito aquilo. Aí vem aquele arrependimento: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter cometido isso. É a cobrança de Deus. Mas quando o homem está longe do Senhor, ele peca e ele fica feliz. Quando ele está na roda dos escarnecedores, ele quer ser o mais escarnecedor de todos. Ele quer ser o pior, ele quer ser o mais perverso. Você está entendendo? Porque essa pessoa já está entregue por Deus ao seu próprio pecado. É daí para pior, irmãos. E se Deus não tiver misericórdia, não houver alguém orando e intercedendo por essa pessoa, ela morrerá no seu pecado e irá para a condenação no inferno. Mas para o justo não. Se o justo peca, imediatamente Deus chega, corrige: não era para você ter feito isso. E em muitos casos, Deus lança a pessoa no leito. Deus faz acontecer algo para chamar a atenção da pessoa, algo sério, algo grave. Por quê? Porque Deus não quer perder aquela pessoa, porque aquela pessoa é seu filho legítimo. Mas se aquele que peca não é corrigido por Deus, não é verdadeiramente filho de Deus, mas é um filho ilegítimo dele. É por isso que Deus disse no final do texto que a gente leu no início: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal, entre o que serve a Deus e o que não serve. Que essa palavra tenha falado poderosamente ao teu coração e que você seja verdadeiramente filho, filha do Senhor, que recebe a correção do Pai e que anda em obediência ao Pai Celestial. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.